chegou o dia, né? Hoje, agora cedo, eu perguntei a uma fonte de informações sobre a prisão do Silvinei Vasquez, e ela nos conteve e respondeu: grande dia, e botou a mãozinha lá do batendo palma. Essa prisão ela é esperada por muita gente desde o dia do segundo turno da eleição. Ali naquele dia tinha prisão em flagrante detalhada, clara, mais do que óbvia para o Silvinei Vasquez. Tanto que no podcast Alexandre, que foi lançado recentemente pela jornalista Thaís Bilenski, ela conta que no dia, quando o Alexandre de Moraes chama o Silvinei Vasquez para saber o que estava acontecendo, né, e o que eram aquelas interrupções da PRF aos eleitores do Nordeste, especificamente impedindo eles de votar, o Silvinei vira, dá uma explicação, aí ele fala: eu confesso que eu estou com medo de ser preso. E o Alexandre de Moraes, segundo a Thaís Bilenque nesse podcast sobre o Alexandre de Moraes, ele vira e fala: ou você tira todo mundo, todas as viaturas da rua, ou você vai para a cadeia. Bem claro, assim. E muita gente, ministros do STF mesmo naquele dia, eles falavam que que tinha elementos ali para uma prisão em flagrante, não só dele, como de todos os policiais que estavam envolvidos naquela ação, que era uma ação claramente golpista. Claramente golpista. Não tinha dúvida sobre isso. Bom, o Silvinei foi preso hoje em Florianópolis, num mandado do Alexandre de Moraes, né, em relação ao que aconteceu naquele 30 de outubro, quando a PRF realizou diversas blitz que, a gente lembra, interferiram na movimentação de eleitores. A gente não consegue saber quantos votos, se houve realmente votos que foram suprimidos do Lula naquele dia em função disso, né? Pessoas que realmente não conseguiram chegar para votar. Certamente alguma coisa houve, mas já naquele dia os TREs dos estados do Nordeste informaram ao Alexandre de Moraes que era algo marginal, então não era necessário adiar o horário de votação, fazer nenhum tipo de mexida. Há quem diga até, tem a interpretação, que o objetivo daquela ação talvez fosse também gerar essa confusão para que o TSE adiasse em uma hora o horário de fechamento da votação para permitir que esses eleitores prejudicados, provavelmente do Lula, né, pela região que eram, pela região que se tratava, pelo histórico de votação no primeiro turno, e assim o Bolsonaro ter um argumento para dizer que houve um tratamento parcial por parte do TSE, favorecendo eleitores do Lula, deixando eles com mais tempo para votar. E assim ele pedia a anulação da eleição. Essa também é uma hipótese sobre aquela operação que a gente sabe hoje que começou a ser tramada bem antes, né? O que a gente tem sobre isso hoje? Tem a ver com o Anderson Torres também. O Anderson Torres pediu a uma diretora do Ministério da Justiça, semanas antes, o mapa de votações do Lula no primeiro turno, nas cidades do Nordeste. Essa diretora, uma delegada da PF, Marília, ela preparou esse mapa de votação, entregou isso ao Anderson Torres, ela já confessou isso em depoimento à Polícia Federal, nesse mesmo inquérito. O Anderson Torres marca na semana do segundo turno uma viagem na segunda-feira à Bahia, e ali ele tem, segundo delegados, também disseram nesse mesmo inquérito, ele passa a orientação para que a PF ajude a PRF nessa operação. E aí o momento clímax foi quando a gente, no domingo, começa a chegar relatos, né, do país, do Nordeste inteiro, dizendo que ônibus com eleitores, carros com adesivos do Lula, diversas pessoas vinham sendo paradas nas estradas para não chegar aos seus lugares de votação. Bom, essa operação ela deve ser, pelo que eu apurei, uma operação para se conseguir o que faltava
no inquérito para que seja oferecida denúncia contra o Silvinei Vasquez. Essa denúncia não deve tardar. Ele e os diversos outros alvos da PRF, que hoje estão tendo também a Polícia Federal batendo a sua porta, ou no caso do Silvinei para prisão, e no caso dos outros para mandados de busca e apreensão. Vou ler aqui quem são as outras pessoas. O ex-diretor de inteligência da PRF, Luiz Carlos Rechac, o ex-diretor de inteligência substituto, Rodrigo Roupe, o ex-corregedor-geral da PRF, Wendel Benevides, o ex-policial rodoviário federal, que hoje está na Agência Nacional de Transportes, o Bruno Nonato, o ex-coordenador-geral de gestão operacional da PRF, Anderson Frazão, o ex-diretor de operações, Jairlon Henrique Moura, e o ex-coordenador-geral de combate ao crime da PRF, Antônio Melo Schlichting Júnior. Todos esses foram alvos de busca e apreensão e, no caso do Silvinei, também alvo de prisão. Os crimes de que eles são suspeitos são prevaricação, que é quando o servidor público ele deixa de exercer o seu dever, ele finge que não vê, ou ele intencionalmente ele deixa de tomar alguma decisão para prevenir algum crime. Violência política, que é impedir com o emprego de violência o exercício dos direitos políticos. E o terceiro crime é impedir ou atrapalhar votação, que é um crime previsto no Código Eleitoral. Amado, esses são os 3 crimes de que eles são investigados.